Olá, para você que caiu aqui de repente, meu nome é Tainá Toni e hoje eu vou contar para vocês a minha experiência do intercâmbio com Rotary que eu fiz. Bom, eu fiz em 2015, fui para a França em 25 de agosto de 2015 e eu percebi que eu nunca fiz um vídeo direito aqui no meu canal explicando como que foi tudo isso, todo o processo e tal, as imagens não estavam muito boas, então resolvi fazer isso novo. Bom, fazer um intercâmbio com o Rotary, na verdade, não é muito difícil. Você não precisa participar do Rotary ou Interact, Rotaract, que são clubes parceiros do Rotary, faz parte do Rotary, na verdade, só que Interact é de 12 a 18 anos, se eu não me engano, e Rotaract é dos 18 até uns 30, mais ou menos, quando se quiser ir pro Rotary. Bom, o processo com o Rotary é assim. Primeiro, você tem que encontrar um Rotary Club, de preferência o mais perto para você, que vai facilitar muito. E você tem que expressar para eles que você tem essa vontade de fazer um intercâmbio com o Rotary. Você chega lá e participa de alguma reunião, aí você conversa com os responsáveis lá, um diretor, secretário, conselheiro, que são alguns cargos lá, eles acabam sabendo mais sobre isso. E você fala que ficou sabendo desse intercâmbio com o Rotary e tal, queria fazer. E se eles aceitarem, primeiro eles têm que te aceitar, sabe? Porque eles vão ter que receber alguém no seu lugar. Então não é só você simplesmente chegar lá e falar, eu quero fazer e pronto, você vai. Não. Eles têm que te aceitar, mas não acredito que não vai ter problemas com isso, sabe? Você vai conseguir de boa e tal, mesmo não fazendo parte. Eu não sei se ainda tá assim. Provavelmente está. Porque o Rotary é uma organização sem fins lucrativos, até por isso que é um intercâmbio mais barato, porque não é uma agência de turismo, entende? Então eles não estão ali para tentar lucrar com o seu intercâmbio. Na verdade, o intercâmbio do Rotary, eles querem que você vá lá e mostre a nossa cultura, mostre as melhores partes do nosso país. Você vai ser um embaixador, entendeu? Um embaixador do seu país. Por isso tem mais regrinhas e tal, essas coisas. Mas não se preocupa, que não é nada demais, dá para aproveitar muito também. E, enfim, até perdi aqui onde eu tava já. Acabo de lembrar o que eu ia falar. E é o seguinte, como eu fiz meu intercâmbio, que 6, 7, 8, uns 2, 3 anos atrás, eu não sei se mudou as regras, mas se mudou isso, provavelmente não, né? Como eu já tinha falado, se eu de repente perdi o assunto e fui para outro. Não entendo o que eu faço. Enfim, o Rotary tem um programa de intercâmbio para quem tem renda baixa, quem não consegue pagar um intercâmbio. Aí nesse, o Rotary, o seu clube ali que você escolheu, vai pagar tudo para você. Mas essa regra é bem séria, ela realmente é para quem tem renda baixa, tá? Então não adianta você lá ganhando seus pais ganhando 10 mil por mês, mais renda baixa mesmo, quem realmente não tem condições. E então você consegue fazer o intercâmbio com o Rotary pagando tudo, sabe? Acho isso bem bacana, né? No meu caso não foi assim, meu pai pagou e tal, mas mesmo assim, gente, compensa muito mais que uma agência de turismo. E não só pelo valor, eu recomendo o Rotary por todo o suporte que você recebe, sabe? Desde o Brasil até o seu país de origem, que lá sempre vai ter alguém para te ajudar. E eles têm super eventos legais, sabe? Que chama Rotex, que eu encontro com os inbounds, outbounds e rebounds. O que é isso? São aqueles que estão no país deles de origem, aqueles que saíram do país de origem, estão no país de intercâmbio, e os rebounds são aqueles que já fizeram o intercâmbio e estão de volta, entendeu? Então isso é bacana, você vai encontrar com muita gente, várias nacionalidades. Se você for para a França, por exemplo, algumas das viagens que você deve fazer é ir lá no Monte Saint-Michel, né? Que é aquele castelinho na água, lindo, sensacional. E tem a Eurotour também. Na minha época também teve viagem para Barcelona, em Portugal, nessa não fui. Porque, a não ser o Monte Saint-Michel, que o meu clube na França pagou para mim, a Eurotour, que foi em alguns países da Europa, 5 ou 6 ou 7, se eu não me engano, e a de Barcelona em Portugal era pago no nosso bolso, tipo, no caso meu pai tinha que pagar, mas as outras viagens costuma ser seu Rotary que paga. Eu vi alguns clubes que não pagaram essa do Monte Saint-Michel, aí teve umas pessoas, uns intercambistas que acabaram pagando do valor dele, do bolso deles, quer dizer, mas no meu caso não, foi o Rotary mesmo que pagou. Daí vai depender um pouco de sorte, porque igual eu vi
Alguns clubes ganharam os moletons maravilhosos, ganharam um copinho e tal. O meu clube não fez nem camisa, sabe? Mas isso depende muito, gente. De qualquer forma, uma experiência maravilhosa. A gente não tem que ir lá só pensando em ganhar essas coisas, né? Enfim. Mas retomando ao assunto. E quando você consegue a aprovação do seu Rotary Club, aí você começa um processo lá assim de pagar uma taxa de matrícula, fazer a prova, né? Aí você vai lá, eu agora não sei a ordem correta, se primeiro você faz a prova ou vai atrás de documentos. Mas vou falar aqui, de qualquer forma vai ajudar para vocês. A prova do Rotary, o que cai lá? Cai questão de português, cai de história, geografia, cai coisa de cultura e cai muito sobre o nosso país, Brasil. E no fim tinha uma provinha de inglês, mas muda assim para cada distrito, porque o Rotary é dividido em vários distritos, tanto aqui no Brasil quanto em outros países. O meu distrito no Brasil é o 4580. A prova foi super fácil no meu ponto de vista. A de inglês, então, nossa, facílima. Te dava um texto, aí depois uma frase, acho que pedia para colocar o verbo correto, um negócio assim. Era bem facinho mesmo, gente, não precisa se preocupar. E de qualquer forma, o responsável por intercâmbio do Rotary do seu distrito, ele manda por e-mail para você um documento, um PDF, e lá vai ter algumas informações que você precisa saber, sabe? De português, Brasil, essas coisas. Eu recomendo fortemente que vocês leiam e estudem por aquilo, porque na minha época eu achei que não ia cair só aquilo, então fui atrás de outras coisas e eu acabei aprendendo coisa que não precisava, o que realmente precisava, que era o que estava naquele PDF, eu não dei tanta atenção. De qualquer forma, eu fui bem na minha prova. Eu passei, eu consegui, acho que teve uns 17 candidatos, eu fiquei em 4º lugar. Eu queria ter ido para os Estados Unidos, mas tinha uma vaga nos Estados Unidos. E a menina que ficou em 3º lugar, ela escolheu os Estados Unidos. Eu fiquei assim, meu Deus, por uma pessoa eu não consigo ir para os Estados Unidos. E hoje em dia eu vejo assim, ainda bem que eu não fui para os Estados Unidos. Meu, França maravilhoso. Se eu pudesse recomendar para alguém hoje, vai para a Europa. Poxa, você vai conhecer muitos países, vai conhecer culturas muito diferentes, vai conhecer muita coisa. Outro lugar legal, acho que é a Ásia também, porque é bem diferente, né? Já pensou, morar um ano num lugar muito diferente mesmo do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Mas eu ainda assim recomendaria mais a Europa, amo demais. Ou aqui a América do Sul, a gente na verdade recomenda o mundo inteiro, é maravilhoso, tudo. E o que você precisa saber é que lá, além dessa provinha de conhecimentos gerais, também te aplica um teste psicológico para ver se tá tudo ok com você, se você tá pronto, preparado para ir para um outro país, né? Porque não é algo difícil, a gente fica, não é algo fácil, né? A gente fica super animado, ansioso, doido para ir, mas poxa, bate aquele medinho também, que a gente deixa tudo que a gente conhece para trás, indo para um lugar cheio de coisas novas que a gente ainda não sabe o que vai acontecer por lá. Então, eles fazem esse teste psicológico, não tem nem muito o que dizer sobre ele, porque vai variar, não é sempre a mesma coisa. No meu caso, foi desenhar vários palitinhos e deu uma imagem, e aí era para memorizar aquela imagem por 1 minuto, depois anotar tudo que você lembrava no papel. E com você pode ser outro teste, de qualquer forma você tem que ser você mesmo. Isso daí é só um psicólogo que vai ser capaz de avaliar realmente, de dar uma dica sobre isso, mas se você não estiver preparado para isso, às vezes é porque não é a hora certa, você tenta no ano que vem, no próximo, depois. E é isso. Aí pronto, esses negócios aí, acabou isso nas suas provas, passou em tudo? Ok, beleza. Agora vem a pior parte, na minha opinião, que essa parte é uma que você tem que correr atrás de documento, assinatura, você tem que ir em médico, um monte de coisa, tem que fazer um check-in total, check-out. Isso, check-out, nossa, não fui check-in para hotel, Tainá, essa burra. É check-up, né, que fala. E nisso você vai ter que passar no médico para ele avaliar suas coisas, tudo, ver se tá tudo ok. Se você usa óculos, tem que ir no oftalmologista, você tem que ir no dentista e ele tem que falar que você não vai precisar de tratamento durante assim, 1 ano de intercâmbio. Você tem que ir na sua escola e entregar um papel lá para alguns professores que eles vão te avaliar. Tem várias coisas lá, atenção nas aulas, respeito, se você é uma pessoa participativa, várias coisinhas. Aí a diretora também tem que assinar os documentos. No Rotary, um monte de gente tem que assinar, acho que é tesoureiro, secretário, presidente, nossa, um punhado de gente.
Então essa parte é chatinha porque os documentos vão estar todos em inglês também. E os documentos vão estar todos em inglês e você vai ter que traduzir algumas coisas para inglês. No meu caso, eu tive que traduzir algumas coisas para francês. Aí é aquela tal de tradução juramentada, que é um pouquinho mais cara, porque é alguém que como que fala, realmente tem a licença, né, pra fazer essa tradução, mas aí você pode confiar com o negócio de qualidade. Aí você tem que fazer isso, depois você manda os documentos e tal, aí você espera a confirmação da sua vaga. No meu caso foi bem complicadinho, no dia de escolher a vaga, tinha lá a vaga para França, eu escolhi. Depois de um tempo, me disseram que essa vaga tinha sido perdida, não tinha mais essa vaga. Foi aí que me ofereceram vagas para outros países, tipo México, Chile, bastante para Coreia, Taiwan e Suécia. Surgiu uma para Suécia, que eu fiquei bem na dúvida entre essa, Suécia e França, porque a França ainda não estava garantida, mas a Suécia já estava ali. Então o cara tinha ligado e falado: olha, a gente tem essa vaga aqui para Suécia, se você quiser, você vai esse ano mesmo. E a sua vaga para a França a gente ainda não conseguiu, estamos tentando e pode ser que consiga ou não. O único problema é que se não conseguir, no ano que vem você vai ter que começar todo esse processo de novo. Você vai ter que fazer as provas de novo, pagar as taxas tudo de novo. Mas eu já estava tão afim de ir para França que eu peguei e falei: poxa, eu vou esperar. E esperei, e no dia que aconteceu o último encontro nosso dos intercambistas, fez até uma surpresa pra mim, lá o carinha responsável pelo intercâmbio. Na hora que eu subi no palco, que ele falou que eu tinha conseguido minha vaga pra França, eu fiquei: ai meu Deus. Porque a gente tinha subido no palco pra se apresentar, né? Enfim, durante esse processo você vai fazer várias viagenzinhas, se você mora longe dos locais, porque a gente precisa ir em alguns treinamentos, umas palestras, porque eles explicam essas coisas tudo pra gente. Então, para os pais, eu quero dizer, vocês podem confiar também no Rotary, que é um negócio tudo muito bem organizado. Tem palestra para os intercambistas, para os pais, para vocês que vão receber um intercambista na casa. Gente, é maravilhoso, o Rotary é maravilhoso. Muito grata por tudo que fez por mim, por toda essa oportunidade. E, bom, é isso, né? Depois tem que tirar o passaporte, aí você tira o visto, você compra as suas passagens e... eles vão te dar uma data para você ir pro país e você tem que comprar a passagem para aquele dia. E aí eu recomendo, na hora de comprar passagem, você pega a passagem mais cara, assim, sabe por quê? A gente sempre vê aquelas passagens lá, tem uma passagem, só um exemplo, uma passagem do Rio para Porto Alegre, R$300, tem uma lá de 300, mas tem uma lá de 1.000. Aí você pensa: nossa, quem vai ser o trouxa, vai pagar R$1.000 numa passagem, se é na mesma classe econômica e é pro mesmo lugar, às vezes até pro mesmo horário? Aí eu explico por quê. Se você compra aquela de R$300 ali, quando você quiser, se você quiser trocar a data de passagem, vai te cobrar um valor absurdo e compensa mais se você comprar uma nova passagem. Mas aquela de R$1.000 ali, se você quiser trocar a data dela de volta, não te cobram nada, entendeu? E foi isso que meu pai fez, porque como você vai ficar um ano no país, no meu caso foi 10 meses, você pode ser 11, 12, como você vai ficar lá uns 12 meses por aí, o máximo, tem uma data máxima de você pode colocar ali a sua volta, porque eles não sabem como vai ser os voos daqui a um ano, entendeu? Então você coloca ali uma data qualquer e quando você vê que está chegando perto dessa data, você tem que ligar para eles ou ir no site, algo assim, e desmarcar e remarcar outra. Então se você pega aquela passagem mais cara, é bom você perguntar se a passagem que você está comprando, ela tem taxa para remarcação, entendeu? E é isso, aí depois você marca para a data que o seu distrito falar para você ir embora e tal. E uma coisa que eu tenho que falar também é que se você quiser ficar mais no país depois de ter acabado seu intercâmbio, você não pode. Você tem que voltar pro Brasil, aí se você quiser voltar um dia depois pro seu país de intercâmbio, você pode. Mas assim que acaba o seu intercâmbio, depois da data que eles te dão lá, você tem que voltar, é uma regra do Rotary e tal. E outra coisa muito, mas muito importante mesmo que você precisa saber sobre o seu intercâmbio, são os 4 Ds. Todo intercambista conhece esse daqui, ó. É no drinking, no dating, no driving e no drugs. Então você não pode namorar, você não pode dirigir, você não pode beber e você não pode usar drogas. Se você faz alguma dessas coisas, você é mandado direto para casa.
Mas tem algumas exceções, por exemplo, na França, as pessoas fumam muito lá e é super comum. Então eu vi intercambistas fumando na frente de rotarianos e não foi mandado embora, não recebeu advertência nem nada. E eles não foram embora, mas eu não sei se isso funciona igual para todos os distritos. Meu distrito na França foi 1740 e eu vi isso na viagem que a gente fez pela Europa, muito intercambista fumando na frente dos rotarianos e eles de boa, mas se a gente bebesse, nossa, eles não deixavam mesmo, brigavam. Até que eu contei uma história e um dia... Não, na verdade eu não contei essa história. E essas regrinhas aí são importantes, você não pode quebrar então. Mas tem outras exceções também. Por exemplo, eu bebia com as minhas famílias, com as minhas host families. E lá você tá com eles, né? Eu tava com 16 anos. É comum, na França pelo menos, chega na cidade, os jovens vão começando a experimentar vinho, champanhe, essas coisas assim. E eu bebia com eles e era de boa, mas aí tava na supervisão deles e tal, e eles também não estavam contando pro outro. E acho que isso acontece em todo lugar, a gente acaba quebrando um pouco as regrinhas mesmo, né? Mas tem que ter consciência, você não faz nada de absurdo, sabe? Se quiser tomar uma, tudo bem, toma ali, com cautela, né? Não passa do ponto das coisas e sei lá, né? Faz o que é melhor pra você, pensa com cuidado antes de tomar qualquer decisão assim que vai te fazer voltar pro seu país de origem, porque isso eu não desejo pra ninguém. Eu vi uma menina que eu conheci numa viagem dessas daí de encontros de intercambistas, não sei muito bem da história lá, que ela contou a versão dela, né, mas não escutei a versão dos outros, e ela acabou sendo mandada embora, que ela fez coisa errada aí. Não recomendo pra ninguém, porque intercâmbio é uma experiência maravilhosa, você deve aproveitar ela até o fim, né. Bom, e por fim, né, eu sei que todo mundo gosta de saber valores. Então, vamos levar em conta que eu fiz meu intercâmbio o quê? Uns 3 anos atrás. Mas vou colocar aqui na tela uns 10 mil, 15 mil. Pelo menos, gente. Tem gente que gasta muito mais, mas acredito que você possa, às vezes, gastar até menos. Menos que 10 mil, não, mas menos que 15 mil, acho que você consegue. Sem levar em conta despesa com mala, se você já tiver, então não é uma despesa, mas despesa com bagagem, com dinheiro para comprar roupa lá, porque dependendo do lugar que você vai, faz frio. E eu não recomendo que compre aqui no Brasil, porque às vezes sai tá mais caro e não vai ser tão quente quando você compraria lá. E despesa para algumas viagens, você vai querer fazer lá, né? Que você vai querer, todo mundo vai estar indo, seus amigos intercambistas, você também vai querer ir. E é isso, mas assim, falando esse valor todo de uma vez, parece caro. Mas tem que pensar que, na verdade, você vai estar ficando 1 ano lá, morando lá. E se eu estivesse aqui no Brasil, seus pais vão ter gastos com você também. Um pouco menos, mas iam. Então, eu acho que é algo que você deve levar em conta, porque pessoas dão despesas. Comer é despesa. E eu tive um pouquinho de dificuldade de convencer meus pais e tal. Até por causa dessa questão de valor. Porque é algo meio caro, se for parar pra pensar. Mas se você parar a pensar também, você vai aprender, crescer muito, você vai saber uma nova cultura, língua e várias outras coisas. É uma experiência que você coloca depois no seu currículo e já cresce bastante assim. E então você vê que é um investimento, entendeu? Não é gasto, é um investimento. E então, sei lá, coloca esses pontos assim na mesa para seus pais, fala que vai gastar um pouco, mas você estaria gastando comigo aqui no Brasil também, com roupa, com comida, sapatos, só que lá vai ser um pouquinho mais. Só você tem que pensar que eu vou aprender isso e aquilo, eu vou voltar melhor, porque a gente muda um pouco no intercâmbio sim, né? E acredito que eu tenho mudado para melhor, porque hoje mesmo eu estava vendo uns vídeos antigos do intercâmbio e eu vejo que eu era uma pessoa muito chata, meu Deus, meu jeito de falar, meu jeito de ser. Eu era irritante, eu repetia as mesmas coisas 500 vezes e queria que as pessoas rissem dessas mesmas coisas em todas as 500 vezes que eu falava. Ok, às vezes eu ainda sou um pouco assim, mas acredito ter dado uma melhorada. Enfim, esse vídeo já ficou muito longo, mas eu sei que assistiu até aqui, agradeço muito. Por favor, se inscreve no canal, fazer mais vídeos nesse estilo e mostrar outras aventuras minhas aí também, ok? Clique em gostei para dar aquela força. E é isso, muito obrigada. Tchau!